Então vamos lá, vamos para crimes contra a criança e adolescente, parte 2, né? Então nós estamos falando de crimes previstos no Estatuto da Infância e da Juventude. Estamos agora na parte 2. Bom, vamos continuar falando dos crimes, né? Essa aula é tudo que você queria saber sobre crimes contra a criança e adolescente e nunca teve coragem de perguntar. Vamos para o artigo 107, parágrafo único, né? Fala do juiz de direito, e o artigo 174 para o delegado de polícia, né? Só para se situar, gente, nós estamos falando da omissão de liberação de criança e do adolescente. Então, o juiz de direito e o delegado de polícia podem ser responsabilizados, né? Nós tivemos o exemplo da juíza de Abaetetuba, né? Aquele caso que aconteceu em Abaetetuba, infelizmente, né? E podemos ter a situação do delegado de polícia que não liberou o adolescente, sabendo que é ilegal a sua apreensão. O elemento subjetivo só se admite que aquela pessoa seja punida a título de dolo. Então, uma das coisas que nós vemos no caso da juíza de Abaetetuba é que não houve absolutamente dolo da parte dela. E nesse crime aqui eu não posso de maneira nenhuma punir a pessoa por culpa, por negligência, imprudência e imperícia. Olha, eu tenho não sei quantos presos, eu vou saber que um especificamente é adolescente. Bom, eu não posso dizer do caso, mas eu entendo que a decisão foi totalmente desproporcional. Tanto é que ela, felizmente, foi reintegrada no caso. Mas, lógico, se o delegado ou o juiz, com a consciência do fato e vontade de produzir o resultado, mantém a criança ou adolescente apreendido ilegalmente, vamos responsabilizar ele por esse crime. Consumação se dá com a mera omissão na liberação sem justa causa. É o caso que eu volto a falar da justa causa. Se ele tem um motivo relevante para não liberar o adolescente, por exemplo, ele não libera o adolescente, nós sabemos que em algumas situações o adolescente, se for liberado, pode ser morto pela própria família da vítima, né? Então ele segura lá, não libera o adolescente. Tentativa, tratando-se de crime omissivo, não se admite a tentativa. Nós já falamos que nos crimes omissivos próprios ou omissivos puros não tem tentativa. E a ação penal é pública e incondicionada, cabendo ao Ministério Público a propositura da ação penal contra a pessoa que praticou esse crime. Descumprimento injustificado de prazo fixado em lei. Bom, primeiramente, nesse crime aqui, eu tenho que ter um prazo que está fixado em lei. Prazo que deve estar fixado em lei. Segundo, eu tenho o seguinte preceito do artigo 235 do ECA: descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Descumprir prazo fixado em lei. Ora, se eu preciso de uma lei que fixa um prazo, essa norma aqui é uma norma penal em branco, em que o adolescente, ele, se for privado injustificadamente de sua liberdade, havendo um prazo legal, eu preciso de uma lei que diga qual é esse prazo. Então essa norma aqui é uma norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? É uma norma penal que precisa de uma complementação de outra norma para que ela tenha validade. Por exemplo, falando novamente sobre a lei de drogas. A lei de drogas é uma norma penal em branco, que ela precisa de uma portaria da Anvisa que diga o que são drogas, tá? Então, pena, detenção de 6 meses a 2 anos, também mais um para a nossa coleção, crime de menor potencial ofensivo, né? O sujeito ativo trata-se de crime próprio, porque a lei exige uma qualificação especial, porque só quem descumpre injustificadamente prazo previsto em lei é a autoridade, tá? Autoridade competente para descumprir esse prazo.
Bom, agente do crime será sempre o juiz de direito, o promotor de justiça ou o delegado de polícia. Vou dar um exemplo. Imaginemos que um juiz de direito da infância e juventude decrete uma internação provisória contra um adolescente pela prática de ato infracional. Caso vocês não saibam, a internação provisória, ela fixa o prazo de 45 dias para que a instrução do processo de apuração daquele ato infracional seja concluído. Ora, se o juiz de direito da infância não conclui o processo em 45 dias, ele está descumprindo o prazo de lei, portanto, ele vai responder pelo descumprimento injustificado de prazo fixado em lei. Sujeito passivo, o adolescente. Então, esses crimes aqui são crimes de sujeito passivo próprio, porque ele estipula que a criança e o adolescente são sujeitos passivos. Conduta vem representada pelo verbo descumprir. O que significa descumprir? Não cumprir, não adimplir o que está previsto em lei. O não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo ECA denota omissão. Logo, esse crime é um crime omissivo próprio. Deve o prazo ter sido estabelecido em benefício do adolescente privado de liberdade. E o principal exemplo que eu tenho para dar para vocês é o exemplo da internação provisória, cujo processo deve ser concluído em 45 dias, sob pena do juiz responder por esse crime aqui. O elemento subjetivo dolo, ou seja, vontade deliberada de descumprir o prazo. Descumprindo o prazo, né? Aí você vai dizer assim, bom, professor, mas ele estava atolado de serviço. Veja bem, mesmo atolado de serviço, lá cheio de processo, o juiz deve cumprir o prazo de 45 dias da internação provisória. Por quê? Acima de 45 dias de internação provisória, o nome já diz internação provisória, é constrangimento legal. E aí você, contratado como advogado, vai entrar com habeas corpus, ou HC, para liberar aquele adolescente que está privado de sua liberdade. Consumação com efetivo descumprimento do prazo é um crime omissivo. Tentativa, por se tratar de crime omissivo próprio ou puro, não se admite. Ou ele se omite e está consumado, ou ele não se omite e não há crime. Ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público processar aquela pessoa que tenha praticado aquele crime. Você vê assim, eu tenho uma informação para justiça. No caso, estamos tratando do menor, mas se ele já estiver na transição da idade para a maioridade, será que o delegado não vai ter tempo justamente para que ele possa responder por uma... Se ele é adolescente, até 18 anos. Então não há que se questionar. Ou ele tem 18 anos incompletos e ele vai responder à luz do ECA, ou ele tem 18 anos completo e ele vai responder pelo Código Penal. Impedimento ou embaraço da ação de autoridade. Aqui é um verbo interessante, né? É embaraço, embaraçar, né? Prejudicar, atrapalhar o trabalho dessas autoridades que praticam aqui condutas relacionadas com o ECA. Então é o artigo 236 que diz: impedir ou embaraçar a ação da autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar, representante do Ministério Público no exercício das funções previstas em lei. Então, por exemplo, eu teria uma diligência em que o juiz da infância, junto com os membros do Conselho Tutelar, junto com os agentes de proteção que substituíram os comissários de menor, vai num estabelecimento e eles são impedidos de entrar nesse estabelecimento para verificar se, por exemplo, as crianças estão bebendo, se estão usando drogas, etc.
A pessoa que impede ou embaraça a ação da autoridade vai responder por esse crime aqui. E veja que esse crime se relaciona a membro do Conselho Tutelar, representante do Ministério Público ou a próprio juiz de direito. Atenção, esse crime não prevê o agente de proteção, que era o antigo comissário de menor, tá? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, mais uma conduta de menor potencial ofensivo, tá? E aqui eu vou me dar ao luxo de fazer um esclarecimento para vocês. Merece o esclarecimento. Gente, vamos fazer aqui no cantinho um quadro demonstrativo. Vocês tá dando para ver aí? Por exemplo, a prática de um crime. Se esse crime for de menor potencial ofensivo, eu vou ter o seguinte quadro. Eu vou ter apuração através de TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Esse TCO, ele vai dar origem, as pessoas vão se comprometer e vão comparecer ao juizado para uma audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, eu vou ter a tentativa de composição civil. Professor, o que é a composição civil? Imaginemos, por exemplo, que foram 2 homens que brigaram numa festa e um deu um soco no outro, uma lesão corporal leve, né? Ora, composição civil é o acordo que a vítima faz com o autor do fato. Então, a vítima que pegou o soco, vamos supor que ele teve que comprar um esparadrapo, teve um corte aqui, teve que fazer um ponto, gastou com antibiótico, inflamou, né? E aí ele chega para o autor do fato, o conciliador disse: olha, você deu um soco nele, qual é a proposta? Um salário mínimo aí, o senhor paga para ele? Aí o cara disse: pago. Feito aquela composição civil, o processo morre ali. Não feita a composição civil, eu vou para a transação penal. A transação penal, gente, é uma proposta de pena não privativa de liberdade, uma proposta de pena restritiva de direito ou multa, que o Ministério Público impõe ao autor do fato. Nesses crimes aqui que nós estamos vendo, todos eles de menor potencial ofensivo, o promotor de justiça, a transação penal que é feita pelo MP, o promotor de justiça pode propor uma pena restritiva de direito ou uma multa. Se o acusado aceitar essa pena, também está resolvido o problema. Morre o processo aqui. Mas se não houver a transação penal, aí vamos então para o oferecimento da denúncia oral, né? A lei fala em denúncia oral, ou o juiz pode dar o prazo para que o Ministério Público ofereça a denúncia. E aí nós vamos ter o rito, a partir daqui, sumaríssimo, que eu explico daqui a pouco, depois dos comerciais. Vamos continuar a nossa aula aqui. Bom, então nós estamos falando do impedimento, embaraço, ação da autoridade. Demos uma palhinha aqui como é o juizado especial, porque esse crime é de menor potencial ofensivo. E vamos continuar falando dos elementos dele, né? Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desse crime, portanto é um crime comum, não exige qualificação especial. Sujeito passivo, autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar e representante do Ministério Público, desde que no exercício da função prevista no ECA.
Então, o sujeito passivo aqui não é criança e adolescente. Também é próprio, mas é próprio porque exige que seja o juiz, o promotor ou membro do conselho tutelar. Conduta. Representada pelos verbos impedir, que significa obstaculizar, né? Ou embaraçar, que significa dificultar, atrapalhar a ação das autoridades nominadas. Então, se você atrapalha, se você prejudica o trabalho, você está praticando esse crime. O elemento subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de praticar a conduta prevista no tipo penal. Consumação, com efetivo impedimento ou embaraço à ação das autoridades. Na hora em que ele embaraça, na hora que ele impede, mesmo que depois a autoridade vença aquele embaraço e consiga praticar a diligência, ele já vai ter cometido a conduta, tá? Tentativa admite, ele tentou impedir o embaraçar o trabalho da autoridade, não conseguiu, e a ação penal é pública incondicionada. Lógico, como nós vimos aqui, primeiro, nas situações, não aqui, né? Não nesse crime aqui, porque nesse crime aqui não haverá composição civil. Mas eu posso ter uma proposta de transação penal feita pelo MP, que pode ser uma pena restritiva de direito ou uma multa. Não havendo aceitação dessa proposta de transação penal, é que o Ministério Público vai oferecer a denúncia oral. Por isso que eu coloquei aqui no quadro para ficar mais fácil essa explicação. Subtração de criança ou adolescente. Vamos lá. Artigo 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então aqui, gente, é a ação de quem subtrai a criança ou adolescente ao poder de quem o tenha sob a guarda, em virtude de lei ou ordem judicial. Você tirou aquela criança do guardião, você tirou aquela criança do abrigo, tá? Com o fim de colocação em lar substituto. O senhor poderia dar um exemplo aí, professor? Vamos lá. Imaginemos que um casal estivesse maltratando o filho ou a filha. Em virtude desses maus tratos, o casal sofre uma ação de destituição do poder familiar. Liminarmente, o juiz suspende o poder familiar desse casal e essa criança estava sendo maltratada, vai para um abrigo. Lá no abrigo, o casal vai lá, subtrai a criança do abrigo, ou para colocar com eles a criança, ficar com eles, sob a guarda deles, ou para colocar em lar substituto, por exemplo, a casa da mãe dele, né? A casa dos avós, por exemplo. Nesse caso, gente, eu vou ter um crime de subtração de criança ou adolescente. Por quê? Ela só pode sair do abrigo por ordem judicial. Tá? Então, se ela está num abrigo, ninguém pode ir lá e tirá-la do abrigo sem autorização judicial. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Crime de menor potencial ofensivo. Nós vamos apurar esse crime de menor potencial ofensivo através de TCO, que é um inquérito resumido, onde se eu vou ouvir a vítima, né? Eu vou ouvir as testemunhas, eu vou ouvir o acusado, eu vou juntar um laudo para comprovar a materialidade, e esse laudo pode ser um simples atestado médico, tá? E com isso eu vou marcar uma audiência preliminar, onde o promotor pode oferecer a transação penal, se não tiver, uma denúncia oral, tá? Sujeito ativo: qualquer pessoa, inclusive o pai ou a mãe, destituídos do pátrio poder.
ou poder familiar, como vocês quiserem. O código ainda fala pátrio poder, tá, gente? Mas o certo é poder familiar. Então, qualquer pessoa, atenção, qualquer pessoa pode subtrair a criança. Logo, é um crime comum. A lei não exige uma qualificação especial. Mas, professor, aqui está dizendo que pai ou mãe. Entre essas pessoas que podem praticar o crime, está o próprio pai e a mãe. Só que como a lei não exige que seja o pai ou a mãe, é crime comum, tá? É sujeito ativo comum. Sujeito passivo é a pessoa que tem a criança ou o adolescente sob sua guarda em virtude de lei ou decisão judicial. Aqui sim. Aqui o sujeito passivo é próprio, porque aqui a lei exige que a pessoa tenha que ter a guarda daquela criança, tá? Conduta vem representada pelo verbo subtrair, tirar, né? Indicando que a criança ou adolescente devem ser retirados da esfera de vigilância daquele que detém a sua guarda, seja num abrigo, seja porque o juiz colocou numa família substituta, colocou na casa dos tios, por exemplo, tá? Em virtude de lei ou de ordem judicial. Atenção, deve haver a finalidade de colocação em lar substituto. É o que nós chamamos de elemento subjetivo específico. Professor Franklin, o que é elemento subjetivo específico? É quando o crime possui uma finalidade específica. Por exemplo, a finalidade específica aqui é colocação em lar substituto. Eu tenho um crime, por exemplo, de perigo de contágio venéreo. A pessoa que expõe a outra mediante relações sexuais com o objetivo de transmitir a doença venérea, essa transmissão da doença venérea é o dolo específico do crime. Existem crimes que exigem um dolo específico e existem crimes que não exigem esse dolo específico. Nesse caso aqui, nós temos um crime que exige um dolo específico, né? Se inexistir esta última, que é o dolo específico, poderá configurar-se o crime do artigo 249 do Código Penal, tá? Que é a subtração de incapazes lá do Código Penal. Se for a subtração para o fim de colocação em lar substituto, é esse crime previsto no ECA, tá? O elemento subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de praticar essas condutas. Consumação trata-se de crime formal. E aí vamos explicar agora o que é crime formal, o que é crime material e o que é crime de mera conduta. Gente, o crime material é aquele em que a lei prevê um resultado naturalístico e exige o resultado naturalístico para a sua consumação. Explico. O homicídio é um crime formal? Não, é um crime material. Por quê? A lei prevê um resultado que é a morte da vítima e exige o resultado para que o crime esteja consumado. A vítima tem que morrer para que o homicídio esteja consumado. Agora, eu tenho crimes formais, que são aqueles em que a lei prevê o resultado naturalístico, mas não exige o resultado naturalístico para a consumação do crime. Exemplo, a corrupção é um exemplo. Se você passa num sinal vermelho e o guarda apita, você para o seu carrinho e você, quando o guarda se aproxima, diz: mas seu guarda, eu estava com pressa. Olha, eu tenho aqui 100 contos para lhe dar para o senhor não me multar. Isso não é uma corrupção? Está pagando o guarda para o guarda não te multar. Dá 100zinho para ele não te multar. Preste muita atenção. Mesmo que o guarda não aceite os 100 reais,
tu já consumastes o crime de corrupção. Por quê? Porque na hora em que você ofereceu a vantagem devida, o crime está consumado. Porque a corrupção é um crime formal. A lei, ela prevê o resultado naturalístico. Qual seria o resultado naturalístico? O recebimento da vantagem devida, mas não exige. Na hora que você ofereceu a vantagem para ele, o crime está consumado. Vamos ver um outro exemplo? A extorsão mediante sequestro. Um rico empresário está saindo da sua casa. Aquele carrão, é um Audi? Um Audi, um tal Audi. Um mais caro que tem, qual é? Hoje. É tudo. Uma Ranger, uma Hilux, né? Bom, ele está saindo no carrão dele, aí os malas, o pessoal da malandragem, cerca ele lá, coloca a arma nele, coloca o capuz e leva ele embora para uma favela. Para uma favela. E lá liga para a mulher dele: olha, minha senhora, é o seguinte, nós pegamos seu marido, estamos sequestrando seu marido, queremos R$1 milhão para a gente devolver o seu marido para a senhora. Ela diz: ah, pode ficar com ele, não vale nem um cibazol. Não, brincadeira. Ela: ah, meu marido e tal. Na hora em que o sequestrador exigiu o resgate pelo marido que foi sequestrado e levado para o cativeiro, ele já consumou o crime de extorsão mediante sequestro. Porque o crime de extorsão mediante sequestro é um crime formal. A lei prevê o resultado naturalístico, que é o recebimento do resgate, mas não exige o recebimento do resgate. Logo, se ele não receber o resgate, na hora em que ele exigiu o resgate, o crime está consumado. Quando eu digo aqui que este crime aqui é um crime formal, tá? Na hora em que ele subtraiu a criança ou adolescente, com o objetivo de colocação em lar substituto, mesmo que ele não tenha colocado, não tenha tido tempo de colocar aquela criança em lar substituto, o crime está consumado, tá? Entenderam? Crime formal. Bom, então, crime formal que se consuma com a mera subtração da criança ou do adolescente com o fim de colocação em lar substituto, sendo irrelevante, portanto, a consumação do delito, a efetiva ocorrência desta última providência. Ou seja, mesmo que ele não tenha tido tempo de colocar a criança em lar substituto, o crime já está consumado. Tentativa admite-se, ele tentou subtrair a criança, mas não conseguiu, e a ação penal é pública incondicionada, cabendo o MP a propositura da ação penal. Vamos ver agora a promessa ou entrega de filho ou pupilo. Outro crime muito importante. § 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante pago ou recompensa. Então, a pessoa está prometendo dar aquele filho àquela terceira pessoa mediante recebimento de vantagem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Atenção, muita atenção. Nós temos aqui o primeiro crime de médio potencial ofensivo. Por que, professor, médio potencial ofensivo? Porque a pena máxima, 4 anos, é superior a 2, mas a pena mínima não é superior a 1. E o que significa um crime de médio potencial ofensivo, professor Franklin? Você fica sabendo que esse crime é apurado através de inquérito policial, cabe flagrante delito, mas quando o promotor oferecer a denúncia aqui,
cabe suspensão do processo. Ah, professor, quer dizer então que o Ministério Público, ao receber o inquérito, verifica se estão presentes os requisitos legais do artigo 89 da Lei 9.099 e, se tiver preenchido os requisitos legais, ele pode oferecer uma proposta de suspensão do processo? Pode. Pode. Tá? Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece o efetivo a paga ou recompensa. Então, aqui pune o pai